meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse módulo 2, conhecendo o universo da fotografia. Na aula passada a gente viu sobre velocidade do obturador. Nessa aula vamos aprender sobre diafragma ou abertura, tá bom? E eu, mais uma vez, vou deixar bem claro que esse curso é um curso básico de fotografia para quem está iniciando. Então não se prendam muito a nomes, termos técnicos e estruturas mais avançadas do assunto. Aqui o nosso objetivo principal é inserir a maior parte das pessoas no universo da fotografia, para que elas deem um start, para que elas tenham um embasamento mínimo para conseguir fazer uma foto de acordo com o que elas desejam, tá bom? Então, esses assuntos eu vou dar uma pincelada, apenas mostrando mais ou menos, bem superficialmente, o que significa cada uma dessas coisas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a abertura ou diafragma, como vocês queiram falar. Primeiramente, vamos deixar claro uma coisa. Questão de lentes, nós vamos falar mais pra frente sobre isso, mas é bom que vocês tenham conhecimento a partir de agora entre lentes automáticas e lentes analógicas. Essa é uma lente automática, vocês estão vendo que ela tem esses contatos aqui, que ao encaixar na câmera, esses contatos juntamente com os contatos do bocal, da montagem da câmera, a gente consegue ter um foco automático, sem precisar ficar mexendo no anel do foco, tá bom? Ao fazer isso, a câmera ela já identifica qual que é a abertura desta lente, qual que é o diafragma desta lente, tá bom? Mas, por outro lado, nós temos as lentes analógicas, essa aqui ó, essa é uma 35mm da Rokinon. O que são lentes analógicas? Na montagem elas não têm aqueles contatos. Então ao encaixar na montagem da câmera, ela não capta as informações dessa lente. Tanto que ao encaixar, o número mostrado na câmera, ele não existe. O F, né? Que a gente fala da abertura ou diafragma. F1.2 até F22, vamos colocar assim. Então quando a gente insere uma lente analógica nas câmeras, por não ter nenhum contato que vai conectar com a câmera não consegue decifrar qual é a sua abertura. Por isso nós temos a abertura neste anel aqui. Como é uma lente fixa, nós vamos saber mais pra frente o que é uma lente fixa. Nós temos o anel de diafragma da abertura e o anel do foco também, tá bom? É um foco manual, como eu trabalho mais com vídeo, eu uso mais o foco manual, vocês vão entender depois. Tá, vocês vão conseguir enxergar, acredito eu, a montagem do diafragma, tá bom? Vocês estão vendo aí ó, ele está fechado, a gente abre e a gente fecha, abre e fecha. Eu acho que desse lado vocês vão conseguir enxergar as pecinhas do diafragma. Ele abre e ele fecha, abre, opa, fecha e abre, fecha e abre. Como que a gente pode definir o diafragma? A gente viu que o obturador é uma cortina, certo? O diafragma a gente pode considerar que é uma mesma cortina, só que em movimentos diferentes. Vamos considerar que nós estamos deitados na nossa cama durante o dia, período do dia, com o sol do lado de fora. A gente quer escurecer um pouco para tirar aquele cochilinho depois do almoço. O que a gente faz? A gente fecha a cortina, uma persiana, tá bom? Ah, cansei de dormir, quero luz no meu quarto. O que a gente faz? A gente abre essa cortina. Com o diafragma das lentes é a mesma coisa. Se a gente quiser mais luz, a gente abre o diafragma. Quando a gente abre o diafragma, o espaço para a luz entrar na lente é maior. Agora, se a gente não quiser tanta luz assim, a gente fecha o diafragma, fica bem pequenininho e há pouca incidência de luz passando neste diafragma.
O diafragma varia de lente para lente, tá? Não é uma coisa da câmera. A câmera não possui diafragma. Ela conecta com a lente e aí ela consegue identificar qual é a abertura daquela lente. O limite das aberturas das lentes é até f22 e o mínimo da abertura varia de lente para lente. Por exemplo, essa 35 ela é 1.5, a abertura mínima dela. Já essa Sigma ela é 3.5 de ponta a ponta. Como assim ponta a ponta? Ela é uma 10-20, então a abertura dela é 3.5 tanto quanto nos 10mm como nos 20mm. Essa lente que eu estou usando, a abertura dela tem um intervalo entre f3.5 e f5.6. Se eu der zoom, o diafragma fecha. Se eu voltar o zoom, abrir a imagem, o diafragma abre, ele abaixa esse número, né? Então varia de lente para lente. Então vocês entenderam o que é o diafragma. É uma cortininha. Se você quiser mais luz, a gente abre. Se a gente quiser menos luz, a gente fecha. Qual que é o efeito disso na prática? Quando o diafragma está aberto, com grande incidência de luz, nós temos aquele desfoque bem maior, tá bom? Porque tudo, se for uma lente clara, com uma abertura em f1.2, 1.5 até 1.8, a gente tem uma profundidade de campo com esse desfoque causado pela abertura menor, entre f1.2 até f2.8. Agora, se a gente não quiser tanta luz, a gente fecha o diafragma com um buraquinho bem pequenininho, há pouca incidência de luz ali. Com isso, toda a imagem praticamente ela fica focada, tá bom? Então, se eu estou em um ambiente aberto, se eu não quero ter um desfoque muito grande, eu fecho a minha abertura. Agora, se eu quiser fazer aquelas fotos com fundo bem desfocado, para ninguém conseguir enxergar o fundo, eu abro o diafragma, eu crio uma profundidade de campo nessa hora, e aí eu consigo ter um desfoque muito bacana. Diafragma aberto, fotos mais claras em geral, tá bom? Com o diafragma fechado, fotos um pouco mais escuras. Qual é o melhor diafragma para se usar? A melhor abertura para se usar? Vai depender do que você quer fazer. Se você quiser ter uma foto mais focada, com todos os elementos, todas as informações mais focadas, eu vou usar uma abertura maior, entre 5.6 até 7, por aí, tá bom? Se eu quiser uma foto com mais desfoque entre o assunto e o fundo, eu vou usar uma abertura mais baixa, tá? A abertura mais baixa que eu falo é 1.2, em que ela está totalmente aberta. Lembrando mais uma vez que se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse assunto ou outro assunto também, basta deixar no campo dos comentários. Reforçando mais uma vez que essas aulas são para fotógrafos iniciantes e que neste instante vocês precisam saber na prática esses elementos básicos, como aplicar esses elementos na sua fotografia. Em um curso mais avançado a gente aprofunda na montagem de um diafragma. Às vezes a gente consegue uma lente com um diafragma um pouquinho mais baixo ainda, com speed booster também, que a gente ganha um ponto aí de abertura para baixo. É uma lente totalmente mais clara, com um desfoque gigantesco, mas isso é mais pra frente. Agora é só para vocês entenderem os termos um pouco mais ou menos, mas para vocês colocarem em prática também, tá bom? Muito obrigado, nos encontramos na próxima aula, é isso, tchau!